Para exercer não monogamia de maneira ética, precisamos garantir que as mulheres possam se expressar autenticamente, comunicar os seus desejos, sem estarem sujeitas ao jugo masculino, ou seja, homens não oprimam suas mulheres. Se a sua mulher quer se relacionar com a rua inteira, deixe sua mulher se relacionar, porque isso é uma não monogamia moderna, você é um cara moderno. Entretanto, o machismo estrutural, olha aqui mais uma expressão chave, que beleza, hein? Também pode ser reproduzido numa proposta igualitária, como a não monogamia, o que torna imprescindível alinhar o debate ao feminismo. Conclui, ou seja, se a não monogamia começar a beneficiar demais a promiscuidade do homem, aí ela tem que ser repensada. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos de como a cornice mansa está sendo normalizada em nossa sociedade e em breve há de se tornar a regra do homem desconstruído, daquele homem em desconstrução que, enfim, sabe compartilhar a sua mulher ou a mulher que sabe compartilhar o seu homem com outras pessoas sem que daí advenha nenhum tipo de problema. Afinal de contas, a não monogamia é uma nova tendência que está surgindo, na sociedade pós-moderna. Meu amigo, nenhuma novidade nisso aqui. Na nossa era começa pelo menos ali com os libertinos, vem passando pelo século XX. Aldous Huxley já havia previsto uma sociedade onde ninguém seria de ninguém e todo mundo seria de todo mundo. Então aquela conversa lá da música dos tribalistas, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, não é nenhuma novidade, nada que eles já não tenham percebido em Admirável Mundo Novo. E quando eu falo dessas questões aqui no canal, quando eu falo de poliginia, quando eu falo do amor expansivo, ainda tem gente que vem aqui e quer me colocar no mesmo grupo dessas pessoas que defendem, então, a não monogamia. O problema já começa por aí. Por que é que não fala de poligamia? Você vai entender nesse texto aqui, que foi escrito por uma feminista e quer convencer você, principalmente homem, a aceitar que sua mulher exerça a plena liberdade sexual e afetiva dela, sem que isso traga nenhum problema para você, ainda que isso seja exercido com outros homens em relacionamentos que nós vamos ver aqui, os mais diversos tipos possíveis. É um texto relativamente longo, então talvez fique um vídeo um pouquinho maior do que os que eu costumo gravar aqui, mas traz questões fundamentais para que nós analisemos. O Francis Schaeffer tem uma tese interessantíssima, segundo a qual as mudanças em uma determinada civilização, em uma determinada sociedade, elas sempre começam na esfera teológica e filosófica. E de lá, elas vão então se espalhando para outros setores e ramos dessa sociedade. Então, hoje em dia, modernamente, elas vão primeiro para o mundo acadêmico e de lá vão se disseminando para o restante da sociedade. Isso aí engloba a cultura em geral, portanto, meios de comunicação, as artes em geral, música, teatro, cinema, enfim, literatura, as artes plásticas, até que esses pensamentos já de uma forma diluída, mas não menos nociva e ideológica, chegam à sociedade. Esse fenômeno da pós-modernidade é analisado por ele no livro dele, A Morte da Razão, mais ou menos nessa mesma sequência. Então eu vou ler esse texto aqui com vocês, que foi escrito pela senhora Cristiane Dias, que certamente é uma feminista, falando então sobre a não monogamia. E aí nós vamos analisar alguns aspectos e chegar a algumas conclusões aqui na sequência ao longo de nossa leitura. Começa então a senhora Cristiane Dias. Nos últimos anos, a não monogamia tem se tornado um assunto cada vez mais discutido e aberto na sociedade. O modelo tradicional de relacionamento monogâmico, onde duas pessoas exclusivamente se comprometem em um relacionamento amoroso e sexual, tem sido colocado no centro de discussões sobre patriarcado, colonialismo e capitalismo. Meu amigo, quando você vê essa tríade aqui, ou outras expressões, machismo estrutural, que vai aparecer ao longo do texto, etc., pode saber que vem bobagem na sequência, não precisa nem ter dúvida. Mas para que nós, então, apuremos isso aqui, sigamos na leitura. A não monogamia pode ser definida como qualquer tipo de relacionamento onde as pessoas envolvidas permitem que haja envolvimento emocional e ou sexual com outras pessoas, além do casal. Essa abertura pode ser feita de diversas maneiras. A não monogamia é um termo guarda-chuva para modelos relacionais que fogem aos padrões da monogamia. Ela contradiz uma das principais regras da monogamia, a exclusividade.
propondo uma não exclusividade no campo afetivo e sexual. A não monogamia defende a proposta de que é possível amar mais de uma pessoa, com o que eu estou de acordo, mas não nos termos que vai ser colocado nesse texto aqui, até porque confunde-se muito a questão afetiva e a questão sexual com o amor. Mas enfim, sigamos. E que esses amores podem ser vivenciados dentro de um acordo ético e honesto das pessoas envolvidas na relação. A não monogamia não se refere somente ao modelo relacional, mas à contestação de toda a estrutura monogâmica dominante em nossa sociedade, a qual reforça um modelo patriarcal e individualista focado na família nuclear, explica A.D. Monteiro, psicóloga e consultora do site Sexlog. É claro que tem que ter um especialista para justificar todo tipo de idiotice, nenhuma novidade até aqui, não é verdade? Primeiro erro grave aqui e crasso desse texto, dizer que a monogamia, né, como essa psicóloga aqui sugere, é uma estrutura ou uma herança do patriarcado, é uma bobagem absurda. Pelo contrário, a monogamia já é um enfraquecimento do patriarcado. A monogamia pode até ser ainda fruto de uma opção política que os homens fizeram, por exemplo, em Roma e em Grécia, para o fortalecimento do Estado, uma maior concentração de energia deles na política e menos nas relações maritais deles. Então optaram pela monogamia, ao menos oficialmente. Agora, dizer que a monogamia é uma estrutura patriarcal é uma bobagem muito grande. A estrutura patriarcal clássica é a poliginia, quando o homem tem mais de uma esposa. Isso sim é patriarcado. Agora, a monogamia já é um enfraquecimento do patriarcado, né? Mas, enfim, sigamos aqui. Segundo ela, o termo não monogamia ética é a habilidade de desenvolver e cultivar nossa autonomia afetiva. Veja como as expressões são bonitas, né? Elas são bem, assim, pomposas. Para dizer algo aqui, é a habilidade de desenvolver a capacidade de ser corno e entender que você é um corno manso sem nenhum problema. Essa autonomia pressupõe uma independência emocional e o fortalecimento da individualidade, diferente da fusão que ocorre nas relações românticas. É também sobre a construção de dinâmicas relacionais saudáveis que não reproduzam a ideia de possessividade e controle tão presente na estrutura monogâmica e que também não cerceiem a liberdade das pessoas envolvidas, contextualiza. Quando a gente diz que aquela ideia de você falar assim, a minha mulher, meu marido, é uma ideia que já está sendo problematizada há muito tempo, não é de hoje, tá simplesmente ganhando força. Meu amigo, é exatamente isso aqui. Quando você diz minha mulher, meu marido, você está exercendo uma posse e uma propriedade negativa sobre o corpo e a liberdade da pessoa. Qual é o problema se a sua mulher quiser se relacionar afetivamente, sexualmente com outros homens? Você não tem a posse dessa mulher. Não seja um macho tóxico, pelo amor de Deus. A não monogamia se diferencia do termo poligamia, muito mais conhecido na cultura, pois esta envolve especificamente o casamento com várias pessoas, legitimado pelo Estado ou por alguma religião, normalmente um homem casado com várias mulheres, que não podem se relacionar com outras pessoas, como alguns mormons, por exemplo, que se casam com várias mulheres. É uma prática legalizada em países extremamente machistas e opressores às mulheres, o que torna o termo incongruente com a proposta de uma não monogamia ética. Diz, será que isso aqui tem a ver com o que eu sempre falo aqui no canal? Do porquê você nunca vai ver reportagens sobre um trisal, onde realmente você tem um homem ali casado com uma mulher, casado com uma outra mulher, que tem um propósito de família, aquilo é um projeto de família sólido, realmente programado para enfrentar os desafios da pós-modernidade. Não, você não tem isso. Porque a poliginia é um reforço do patriarcado, é o que eu sempre digo aqui. Não adianta querer confundir esses diversos tipos de relacionamento modernos, não monogâmicos, com aquilo que é a poliginia e com aquilo que é o amor expansivo, como eu falo aqui no canal, que é uma proposta que nada mais é do que um projeto de família pautado em uma estrutura, em uma cosmovisão de amor superior a que nós temos hoje. Fica muito claro aqui que o patriarcado reforça a poligamia. Não, nós temos que ir para um modelo monogâmico, onde principalmente as mulheres possam praticar a não monogamia sem sofrer nenhuma censura que biologicamente, psicologicamente já está ali como uma espécie de atavismo
nas sociedades humanas, que, enfim, que sempre reprovaram um comportamento promíscuo e devasso das mulheres. Mas agora não, nós estamos em um momento onde isso vai mudar, porque a não monogamia é uma tendência. Embora ainda seja considerado tabu por muitas pessoas, a não monogamia tem ganhado cada vez mais adeptos, principalmente entre os jovens. Em um mundo onde as pessoas buscam cada vez mais a liberdade individual e a quebra de padrões, muitos têm encontrado na não monogamia uma forma de viver seus relacionamentos de maneira mais autêntica e livre. Em outras palavras, é claro que entre os jovens vai ganhar mais tendência, porque são eles que estão sofrendo essa lavagem cerebral, essa programação neurolinguística com mais intensidade ao longo das últimas décadas, ou pelo menos dos últimos anos principalmente, e não sem razão. É uma geração de jovens que menos se relaciona com qualidade, uma das gerações de jovens com mais índices de depressão aí, adolescentes e jovens, insatisfeitos com o amor, que não acreditam no amor, logo cedo têm desilusões amorosas profundas, mas por quê? Porque estão mergulhados exatamente nesse tipo de relacionamento que, veja aqui a sutileza da reportagem. Se você é uma pessoa jovem, se você é uma pessoa moderna, então você é uma pessoa que vai compreender muito bem a não monogamia, porque pessoas antiquadas e antigas não estão abertas a essa ideia revolucionária que vai acabar com o seu psicológico e vai acabar com qualquer esperança que você realmente tenha um relacionamento saudável e funcional no futuro. E aí a autora então do texto continua com um novo tópico. O que a política tem a ver com isso? Veja como as coisas estão tudo aqui misturadas. Para compreender como a monogamia é uma construção social, e com isso eu concordo, é preciso avaliar sua história. Longe de ser algo intrínseco ao ser humano, acho que todo mundo vai concordar com isso, né? A monogamia é uma estrutura social, um alicerce fundamental do patriarcado. Novamente aqui essa baboseira. Nessa conjuntura, o pilar central é o controle dos corpos alheios, principalmente o corpo da mulher, para que ela não tenha filhos com outros homens e para que os bens acumulados não sejam divididos com os filhos de outros, explica a AD, a nossa especialista. Aqui nenhuma novidade, essa é uma teoria trazida, pelo menos desde lá do Engels, naquele livrinho dele, sobre a origem da propriedade, do Estado e da família, ou é do Estado, da família e da propriedade, enfim, é uma ordem que eu não me lembro exatamente, mas ele traz essa ideia de que nós já vivemos supostamente em sociedades onde as mulheres eram de posse coletiva dos homens, não havia essa ideia de homens, né, com uma posse exclusiva de suas mulheres ou de sua mulher, como acontece na monogamia. Então, é uma tese muito maluca, é uma tese que para mim não tem fundamento histórico nenhum, salvo um povinho ou outro aqui, que por questões muito peculiares podem ter praticado esse tipo de costume, mas ainda assim não era uma coisa generalizada, uma suruba coletiva, como muitas vezes dá-se a entender. Mas, de qualquer forma, então, ela compra essa ideia. Nenhuma novidade aqui, pensamento marxista, pensamento de esquerda na nossa especialista aqui, né? Dentro de um contexto histórico, a monogamia surgiu juntamente com a propriedade privada, quando os homens cercaram suas terras, seus animais e suas mulheres, apropriando-se dessas posses para que ninguém pudesse tomá-las. Mais tarde, com a ascensão do capitalismo, vemos o homem cada vez utilizando de seu poder e privilégios para não somente proteger esses bens, como para acumular mais. Analise. Então, veja, uma questão que não tem absolutamente nenhuma relação do ponto de vista essencial do texto, mas tem que trazer uma justificativa política, uma justificativa ideológica mais sólida. Não, a monogamia é fruto de um patriarcado opressor. É óbvio, é uma questão biológica, isso não precisa ser muito inteligente. Por que é que as mulheres tinham que ser de posse exclusiva do homem? Para que ele soubesse que ele, de fato, é o pai daquela criança. Porque senão viraria ali uma espécie de república platônica utópica, onde ninguém sabe de quem são os filhos, embora a própria biologia se encarregue muitas vezes de cumprir esse papel, mostrando ali, olha, é a cara do pai, ou então é parecido com o pai, enfim. Então, é natural que os homens realmente tenham desde sempre, que é desejado que as mulheres sejam exclusivamente dele, para que ele saiba que ele é o pai, né? Não existia DNA no tempo das cavernas. Mas os nossos autores parecem ignorar completamente isso aqui. E continua então o texto. A monogamia é, antes de mais nada, uma estrutura social, um elemento que forma uma certa coesão no entendimento do que é certo e errado, ético ou pecado. A relação do Estado com essa norma é tão íntima que até 15 anos atrás o adultério era tipificado como crime, quando a Lei 11.106 de 2005 tirou do Código Penal a pena de 15 dias e 6 meses de detenção para a prática, o que era extremamente saudável, não do ponto de vista jurídico, porque realmente você criminalizar o adultério do ponto de vista jurídico talvez não seja lá o mais adequado, mas do ponto de vista social trazia sim um valor e reforçava a importância da fidelidade em um matrimônio. Isso é óbvio, você não tem que discutir isso aqui. Mas não, em uma sociedade não monogâmica, uma sociedade então regressista, né, porque nada de progressismo nisso,
você criminalizar o adultério é uma bobagem. Afinal, nós estamos falando de novas relações. Relações onde as pessoas deixam de ter essa noção de posse, que é fundamental para qualquer tipo de relacionamento mais profundo, ou de propriedade um do outro, para então se entregarem a relacionamentos livres, onde elas realmente podem se expressar com mais liberdade. Então continua a nossa autora aqui em um novo tópico do texto, os ventos da mudança. O script de namorar, casar, ter filhos e ser felizes para sempre, há tempos não está trazendo a satisfação pessoal que muitos esperam. Óbvio, a maioria das pessoas sequer está conseguindo isso hoje em dia, então como é que vai ficar feliz com esse esquema, né? Há pessoas que não se encaixam dentro do modelo monogâmico de relacionamento. Os índices de infidelidade chegam a 70% em várias sociedades, e esses índices indicam que uma boa parcela já não se encaixa no preceito monogâmico, explica AD. Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, CNB, foram registrados 80.573 divórcios em 2021 no Brasil, o maior número desde 2007. É engraçado, é aquela velha história, né? Você cria um problema, você gera problemas e depois você, então, vê nesses problemas que você gerou uma explicação para a própria solução bizarra que você quer oferecer. Esse número de aumentos de divórcio, de fato, vem ocorrendo, mas já é fruto de toda essa disfuncionalidade nos relacionamentos que já vem acontecendo há décadas, exatamente por conta desse tipo de mentalidade destrutiva que vem sendo, então, propagada na sociedade. Como eu falei, começa na teologia, passa pela filosofia, vai para o meio acadêmico e vai sendo disseminado na cultura. Então, nenhuma novidade que realmente os relacionamentos estejam se tornando cada vez mais líquidos, como dizia lá o Bauman, e estejam, de fato, se tornando cada vez mais disfuncionais e as pessoas já não estejam mais vendo sentido nenhum nesse tipo de coisa. Quem busca por uma nova forma de encontrar felicidade em suas relações encontra na não monogamia um espaço de acolhimento e empoderamento pessoal. Empoderamento pessoal, outra palavrinha-chave, outra palavrinha mágica do universo da lacração. Estamos vendo um crescente movimento em busca de outras possibilidades de se relacionar. E dentro desse movimento encontra-se o poliamor, amor livre, a anarquia relacional, eu nunca nem tinha ouvido falar desse negócio, relações livres, etc. Tudo que eu sempre digo aqui no canal, não tem nada a ver com poliginia, não tem nada a ver com amor expansivo. Pelo contrário, a poliginia já foi criticada pela nossa especialista como um modelo que reforça o patriarcado. Todos esses se encaixam numa proposta de não monogamia ética, ou seja, né, você vai ser corno de forma ética, ali, um acordo ético com a sua mulher sem nenhum problema, ou um acordo ético com o seu marido que seja sem nenhum problema. Todos esses se encaixam numa proposta de não monogamia ética, ou seja, a possibilidade de se amar várias pessoas simultaneamente de forma consensual, honesta e responsável. Esses são considerados formatos de relacionamento alternativos à monogamia, que estão sendo cada vez mais explorados, ressalta. Eu acho impossível, na atual compreensão do que as pessoas têm do que seja amor, a possibilidade de que você de fato ame em um relacionamento ali entre homem e mulher mais de um homem ou mais de uma mulher. É absolutamente impossível. Dentro dessa visão limitada que as pessoas têm do amor romântico ou de um amor tradicionalista, por assim dizer, é absolutamente impossível, porque sim, a exclusividade é uma peça fundamental. E é exatamente por isso que eu tenho falado aqui do amor expansivo, né, que na verdade é uma elevação a níveis jamais imaginados do que é o amor realmente de fato cristão aplicado a relações de casamento, e aqui no caso de um homem com mais de uma mulher. Então, dentro da concepção que as pessoas têm hoje, eu acho que realmente é impossível amar mais de uma pessoa. Mas sigamos. E não é apenas sobre sexo. A não monogamia também fala sobre abrir espaço para amar de forma livre, cultivar diferentes relacionamentos e criar uma rede de apoio e convívio que supra as suas necessidades. Simpatizantes da não monogamia ética argumentam que a liberdade nos relacionamentos deve ser afetiva e não somente sexual, como muitos críticos pressupõem. E também enfatizam que não há um modelo correto, e sim aquele que se encaixa no perfil de cada pessoa. Explica. Você vai percebendo ao longo da leitura do texto, meu amigo, que o objetivo aqui é muito simples. É fornecer para as mulheres modernas um espaço de acolhimento em um relacionamento mais ou menos estável, onde ela vai ter suprido ali as suas carências materiais, afetivas e sexuais básicas, mas ao mesmo tempo possa desfrutar de todos os benefícios que a não monogamia vai proporcionar a ela. Ou seja, ter uma série de outros relacionamentos e eventualmente acabar optando por um deles, porque afinal de contas vai trazer muito mais vantagens para ela do que ficar aí numa espécie de república de Platão moderna, pertencendo a todo mundo e não pertencendo a ninguém ao mesmo tempo. Contudo, é importante lembrar que a não monogamia não é algo simples de ser colocado em prática. É necessário muita comunicação, confiança e respeito entre os parceiros para que esse tipo de relacionamento funcione. E assim como em qualquer tipo de relação, há desafios que precisam ser superados, como a possibilidade de ciúmes e insegurança.
A não monogamia, apesar de ser considerado um relacionamento do futuro, não deveria ser imposta a ninguém, assim como a monogamia também não deveria ser imposta a todos os indivíduos como única opção relacional. Com isso aqui eu estou de acordo, afinal eu critico a monogamia compulsória. Agora veja, é preciso, né, você superar os desafios do ciúme e das inseguranças. Afinal de contas, imagina sua mulher chegando na sala e falando o seguinte: amor, hoje eu vou sair com o Paulão da esquina. Não, o nome já bem sugestivo. E quando a sua mulher volta para casa, porque você é um homem moderno, você é um homem desconstruído, que não exerce posse sobre o corpo dela, ela não consegue nem sentar no sofá para conversar com você, meu amigo. Mas se você tiver ciúme, se você tiver insegurança, você é um homem tóxico, você é um homem que ainda não teve a sua masculinidade desconstruída de forma saudável. E aí passamos a um outro tópico do texto aqui ainda: o amor romântico na cultura e mídia. O entendimento de amor romântico também sofre com a representação na mídia. Existe uma cultura de só é possível amar uma pessoa por vez. Sim, com essa vivência espiritual que a atual geração, que a atual sociedade, civilização humana tem de amor, principalmente aqui no Ocidente, sim, só é possível você amar uma única pessoa. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Quando o amor que se tem pelos amigos, familiares, filhos, etc., pode ser diverso e direcionado para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, realmente, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Mas, enfim, continuemos. O amor na versão romântica traz um ideal de perfeição ética e estética, junto à promessa de plenitude no encontro com o ser amado. Nisso aqui eu estou plenamente de acordo. O amor romântico é exatamente isso. Esse delírio de que você vai ser absolutamente absoluto na vida de alguém, preencher absolutamente todas as lacunas e espaços possíveis na existência dessa pessoa. Isso é até algo meio que diabólico, porque só Deus consegue fazer isso na vida de um ser humano, né? Mas enfim, fomos ensinadas, aqui o texto começa a deixar muito claro para quem ele está se dirigindo, que deveríamos buscar incessantemente por aquela pessoa que seria a nossa cara metade, que iria nos trazer paz e alívio para as nossas dores, nos suprir em todas as necessidades, o nosso par ideal. Aquele ser quase místico que nos contempla, e assim alcançamos a plenitude da vida, explica. Comédias românticas, novelas, literaturas, tudo reforça o ideal inalcançável do amor perfeito, do felizes para sempre. Felizes para sempre é plenamente possível em um relacionamento profundo, onde uma ideia de amor mais profunda do que a que existe hoje, de fato ocorre. Então não há nenhum problema no felizes para sempre. No ideal romântico, a razão de se viver é encontrar a alma gêmea e seus problemas estarão resolvidos. A pessoa amada vira o centro em volta do qual você gravita. O amor romântico é um mito porque se refere a um conjunto de crenças, valores e expectativas centradas na simbiose, no sacrifício e na posse, diz a Lê, a nossa especialista. Contudo, a visão sobre as formas de se relacionar também tem mudado. A representação de formas de amar alternativas está crescendo em novelas, filmes, séries e programas. De fato, isso faz parte do quê? Dessa programação neurolinguística, faz parte então dessa lavagem cerebral, desse condicionamento pavloviano a qual as pessoas estão sendo submetidas ultimamente, né? Séries e programas, inclusive na atual edição do Big Brother, que é um primor, né, de cultura, em que os participantes Fred Nicásio e Aline Virley revelaram que vivem relacionamentos não monogâmicos, né? Enfim, cada vez mais pessoas se veem insatisfeitas com o modelo relacional vigente, querem romper com a traição e buscam possibilidades de conexão afetivas honestas que não as limitem, diz a Dê. Então você vê que isso aqui é um paradoxo, porque boa parte dessa agenda aqui tem destruído os relacionamentos, as possibilidades que as pessoas sejam felizes minimamente, mesmo em um modelo monogâmico, mas ao mesmo tempo essa ideia, eu trago veneno e trago um antídoto que também é um outro veneno, mas que as pessoas não estão percebendo. Então você veja que é um processo realmente, meu amigo, maligno, mas que é muito bem planejado. E aí então nossa querida autora feminista, que está escrevendo principalmente para mulheres, isso agora fica muito claro, chega ao último ponto aqui, ao último tópico do seu texto, ou da sua reportagem, a não monogamia e o feminismo. Dentro de debates feministas, a não monogamia tem espaço de destaque, visto que as mulheres são as mais prejudicadas e vitimizadas pelo patriarcado e objetificação, que as vê como posse. A monogamia pressupõe a exclusividade e a fidelidade, e essa exclusividade se impõe através de regras implícitas de posse e controle. Olha todo aquele jargão, aquele ramerrão imbecil, né? As estatísticas de feminicídio no Brasil são alarmantes. Crimes cometidos contra mulheres por motivos torpes, muitas vezes relacionados ao crime, aos ciúmes e à possessividade.
A mulher em nossa cultura sempre foi vista como propriedade do homem, explica a AD, como sempre, nossa querida especialista. Então, veja, eu preciso trazer novamente um dado alarmante, o feminicídio. Olha, esse crime que já é bizarro do ponto de vista jurídico, mas tudo bem, né? Valorizando mais a vida da mulher do que a vida do homem, e tem gente dizendo que não existe misandria na sociedade. Mas, enfim. Então, essa bizarrice tem que justificar o quê? Não, porque se você abrir as possibilidades não monogâmicas, a mulher vai ter mais parceiros, o homem fatalmente vai se acostumar à cornice mansa e vai diminuir a chance de feminicídio, como se isso não pudesse aumentar, como se em sociedades onde as mulheres fossem, por exemplo, de posse coletiva, não as colocasse muito mais em situação de risco de ser vítimas de violência exatamente por conta dessa não proteção que ela teria, porque afinal de contas, aquilo que é de todo mundo não é de ninguém ao mesmo tempo, é igual ao bem público. Por que ninguém gosta de cuidar de bem público? Porque é de todo mundo, então a gente sempre está esperando que alguém vá cuidar por nós, né? Então você vê, meu amigo, que é uma conversa, não tem nexo nenhum nisso aqui, mas enfim, a mulher em nossa cultura sempre foi vista como propriedade do homem. A estrutura monogâmica, portanto, é o resultado direto do patriarcado e cis-normatividade. Meu amigo, quando você começa a ver negócio de cis-normatividade, cis, etc. Eu falei, é um texto imbecil, vai ter um monte de idiotice aqui, mas tudo explicado de forma pomposa, com um apelo emocional, às vezes com um desvio ético, às vezes com uma lavagem cerebral explícita, às vezes com um dado jurídico alarmante, enfim. É lavagem cerebral barata, mas se preparem, como eu falei, né? Admirável mundo novo, já chegando com toda a força. A estrutura monogâmica, portanto, é o resultado direto do patriarcado, cis-normatividade, que cerceia muito mais a liberdade feminina do que a masculina. A sociedade é muito mais branda e compreensiva com a traição masculina. E homens e mulheres usam da falácia biológica para defender que homens são assim por natureza. Por essa razão, a não monogamia é uma mudança de paradigma que visa proporcionar às mulheres o mesmo direito de autonomia afetiva e sexual que os homens sempre tiveram, explica a psicóloga Gisele Rocha, que já é uma outra psicóloga. É óbvio, meu amigo, o que está sendo dito aqui? Ah, porque os homens sempre traíram, sempre puderam pular a cerca. Agora nós, mulheres, queremos poder pular a cerca de forma institucionalizada, de forma normalizada pela sociedade, porque afinal de contas os homens sempre puderam fazer isso. Veja, é sempre aquela coisa, nós queremos imitar os homens naquilo que há de pior, supostamente, porque eu já falei, isso é uma falácia, dizer que todos os homens sempre foram promíscuos, etc. Sempre foi uma parcela muito pequena de homens que de fato eram libertinos, licenciosos, devassos e promíscuos, nunca foi uma maioria de homens, mas o feminismo, dentre outras falácias, trouxe essa ideia de promiscuidade liberada para os homens, e as mulheres sempre foram seres recatados, sempre foram seres absolutamente reprimidos. Nunca, né, nenhuma mulher ao longo da história aprontou, nunca nenhuma mulher realmente foi promíscua, enfim, isso é um desconhecimento da história bizarro. Para Rocha, nossa querida nova psicóloga aqui especialista, essa crença começa a ser imposta desde muito cedo. A socialização desigual entre meninos e meninas ainda prevê que elas devem ser frágeis, submissas e recatadas, enquanto eles devem ser fortes, dominadores e sexualizados. Questionar o modelo monogâmico possibilita rever todo o conjunto de estereótipos que oprime as mulheres, explana. Realmente, né, a monogamia, ao invés de ter sido um benefício civilizacional tremendo para uma mulher, pelo contrário, é algo que oprime as mulheres. Mas por quê? Porque ela não pode sair por aí exercendo toda a sua tendência devassa e pergâmica e promíscua, oriunda do pecado, oriunda da queda. Então, realmente, é algo opressor às mulheres. O importante é que você seja um homem desconstruído, um homem que entende as necessidades e carências da sua mulher de se exibir e de se expor, porque senão você é um homem tóxico, tá? Então, você não quer ser um homem tóxico, você quer ser um homem moderno, né? E aí, então, o nosso texto termina com mais uma fala da nossa especialista. Para exercer não monogamia de maneira ética, precisamos garantir que as mulheres possam se expressar autenticamente, comunicar os seus desejos, sem estarem sujeitas ao jugo masculino, ou seja, homens não oprimam suas mulheres. Se a sua mulher quer se relacionar com a rua inteira, deixe sua mulher se relacionar, porque isso é uma não monogamia moderna, você é um cara moderno. Entretanto, o machismo estrutural, olha aqui mais uma expressão-chave, que beleza, hein? Também pode ser reproduzido numa proposta igualitária, como a não monogamia, o que torna imprescindível alinhar o debate ao feminismo. Conclui. Ou seja, se a não monogamia começar a beneficiar demais a promiscuidade do homem, aí ela tem que ser repensada.
Porque aqui, ao invés de beneficiar a mulher, ela vai estar beneficiando o homem. Então, nós temos que, né, aliar sempre esse debate a uma maior liberdade de expressão sexual das mulheres. Afinal de contas, dentro dessa falácia idiota, os homens sempre puderam se expressar de forma não monogâmica, com o aval da sociedade, o que é uma falácia. O adultério sempre foi considerado um ato torpe, o amantismo sempre foi considerado um ato torpe, enfim. Mas eu preciso criar um discurso ilusório, eu preciso criar um discurso que, por mais absurdo e contraditório com a realidade objetiva que ele seja, mas ele precisa ser trazido. Por quê? Com o tempo, meu amigo, esse tipo de lavagem cerebral, esse tipo de programação neurolinguística começa a funcionar e as pessoas começam a se sentir mal. Poxa, por que eu não deixo minha mulher tirar uma foto assim íntima e se expor no Instagram? Por que eu não deixo minha mulher expressar o afeto dela por outros homens também, o carinho dela? Por que eu quero controlar a sexualidade dela? Eu realmente devo ser um macho muito tóxico, eu preciso me desconstruir. E toda essa idiotização que vai sendo introjetada pelo sujeito, e daqui a pouco ele está feliz em dar a mulher dele para outros homens porque ela precisa realmente gozar do prazer sexual, assim como tem muitas mulheres que fazem isso também, tá? É um texto que foi escrito, você percebe, principalmente para mulheres, mas também é uma coisa que tem sido colocada na cabeça das mulheres. Qual que é o problema, né, do seu marido aí pegar outras mulheres também na sua frente, né? O voyeurismo cultural, enfim, esse tipo de coisa vai sendo introjetada na sociedade e aos poucos as pessoas não vão percebendo que elas estão sendo vítimas de um processo de manipulação e de engenharia social que, novamente, visa transformar isso aqui, meu amigo, num admirável mundo novo, que nada mais é do que um projeto ou um anteprojeto aí, aliado a 1984, a Fahrenheit e a outras distopias, nada mais é do que o próprio sistema, meu amigo, daquilo que a Bíblia chama de sistema do anticristo, ou nova ordem mundial, o novo normal, dê o nome que você quiser, que não é nenhuma novidade, está sendo construído desde a queda do homem, lá reportada então no Gênesis. Senhores, portanto, não caiam nesse tipo de esparrela aqui, continuem a ser machos tóxicos e não desconstruídos, porque você pelo menos não vai ganhar um belo par de chifres, ou na verdade vários chifres, né? Mais do que o Papai Noel, aí o trenó do Papai Noel na sua cabeça. Portanto, senhores, resistamos e não cedamos a esse tipo de discurso ideológico imbecil. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.